Vamos lá? Então, página 123. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Então, tem a letra A, letra B e letra C. As palavras primeira na letra A, coletiva. E, todos. Letra B, sustento. E letra C, direitos e cultura. Marque X para a alternativa correta. É na letra B a alternativa correta, ok? Porque quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai estar lendo as correções que a tia está falando. 3, da página 124. Observe o mapa do Brasil e nos dias atuais, tá? Observe o mapa do Brasil, ó. Tá vendo? Nos dias atuais. Letra A. Qual é o tema apresentado no mapa? Terras indígenas no Brasil na atualidade, tá? B. O que significa terras indígenas demarcadas? Significa que as terras significa que uma determinada área foi definida como propriedade indígena, foi demarcada e é oficialmente terra indígena, tá bom? Letra C, marque com X a resposta correta, terras demarcadas, tá bom? Página 125, tem a cruzadinha, onde vocês têm que encontrar algumas palavras e as palavras são Cândido Rondon, instituição, extinta e FUNAI. E aí vocês vão completar as lacunas. O Marechal Cândido Rondon, de 1865 a 1958, criou em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Essa instituição foi extinta. Em seu lugar, no ano de 1967, foi criada a Fundação Nacional dos Índios, a FUNAI, tá? Ainda em atividade. Página 126. Tem um texto aí e duas perguntas, letra A e letra B. A resposta da letra A é a segunda, tá? E a resposta da letra B é pessoal, ok? Então, você tem que escrever na letra B, escolha 3 versos do poema e justifique sua resposta na questão anterior e pinte de amarelo. Página 127. Letra A, letra B e letra C. Tem umas figuras aqui, ó. Até parece metade de um mapa, tá vendo? Então, observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Letra A. Quem são as pessoas representadas na imagem? São os indígenas. O que essas pessoas estão fazendo? Estão cortando madeira. Marque com um X a resposta correta. A resposta correta é no início da colonização, porque vocês lembram que eu falei que a única coisa que os portugueses conseguiram fazer era que os índios fizessem a extração do pau-brasil, tá bom? Depois os índios conseguiram se libertar dos portugueses, tá? Página 128, número 2. No Brasil atual, existem leis que protegem os direitos civis dos indígenas. Cite uma lei. Sim, eu vou citar uma lei. Eu vou citar a lei da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que garante as terras indígenas, o direito às terras indígenas, tá? Observe a imagem a seguir. Aí tem 2 grupos, tem um índio e tem um casal de índios, né? Com base nas imagens, explique o conceito e a autodeterminação indígena. O que você identifica? Como conceito, a gente pode observar
que um índio está vestido e dois índios estão vestidos e um índio não está vestido com roupas de índio. A determinação é o fato deles, esses índios morarem na cidade e ainda preservar a sua cultura e o seu modo de vida e principalmente pertencerem aos povos deles, às tribos deles, tá? Página 129 tem aí um sonho imigrante, que é um texto. E aí vamos às atividades. Página 130. Letra A, letra B, letra C e letra D. Letra A. A letra da música representa qual processo ocorrido da história do Brasil? Representa o processo da imigração europeia no Brasil. Letra B. Quais terras natais dos imigrantes citados na música? Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. De acordo com a música, por que os imigrantes vieram para o Brasil? Na música menciona a dificuldade de vida na Europa e a esperança de uma vida melhor no Brasil. Tá tudo na música, se você leu, você vai ver. D. Muitos imigrantes vieram para o Brasil viver em colônias. O que eram as colônias? Colônias eram terras que o governo cedia aos imigrantes para que eles pudessem cultivar e ocupassem o território do Brasil. Página 131. O que é um quilombo? Quilombo, gente, é um local onde os escravos africanos fugiam para se esconder dos seus senhores, tá? A imagem que vocês estão vendo aí no livro de vocês, né? Prestem atenção, é uma imagem que retrata um quilombo no Espírito Santo. Observe atentamente com base em sua análise e seus conhecimentos e escolha palavras que completem a lacuna de forma adequada. Então, aí embaixo tem várias coisas para você responder, mas você vai ter que observar a figura. A. Os quilombos são terras urbanas ou rurais? Rurais, né? B. Uma das principais atividades econômicas dos quilombolas é a agricultura ou a indústria? A agricultura. Os quilombolas têm direito histórico comprado sobre as terras que ocupam? Histórico. Eles têm direito histórico, tá? Eles não têm direito eles não são obrigados a comprar, eles têm direito histórico. Página 132. Atualmente há muitas comunidades quilombolas no Brasil. Sobre esse tema, pinte. Letra A. Pinte de amarelo o estado brasileiro onde você mora. Então, você vai pintar aqui o estado do Rio de Janeiro. B. De verde o estado com maior quantidade de terras quilombolas tituladas. A gente sabe que tem lá, que a gente falou, que é o estado do Pará. Então, vocês vão pintar aí de verde. Pinte de vermelho o menor estado com quantidade de terras quilombolas. Aí tem várias. Aí vocês vão pintar de vermelho os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Ceará, Tocantins e Espírito Santo, tá bom? Na página 133 tem um texto aí, e o texto tem dois parágrafos aí, tá? E aí tem letra A, letra B e letra C. Letra A. Por que podemos dizer que os indígenas têm direitos históricos às terras que ocupam? Porque eles foram os primeiros habitantes do Brasil. B. Segundo o texto, todas as terras podem ser consideradas terras indígenas? E por quê? As terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas e habitadas por eles, os indígenas, tá, gente? E são reconhecidos pelo governo. Então, não tem indígenas em todo lugar. Aqui não tem indígenas, então não tem por que eles serem donos dessa terra aqui. Então, é só onde eles habitam, tá bom? C. As terras indígenas podem ser exploradas por outras pessoas além dos povos indígenas que residem nela?
Por quê? Não, porque essas terras não são de uso permanente dos indígenas, porque se eles saírem dali, eles perdem aquela terra, porque passa a ser do governo novamente. Página 134D. Quem tem a propriedade das terras indígenas e quem tem posse das terras indígenas? A propriedade das terras indígenas é do governo, tá? Que cede essas terras para uso dos indígenas. Assim, se os indígenas forem embora, eles perdem a terra. Eles não têm mais posse sobre a terra. 2. Faça uma história em quadrinhos e explique a relação dos indígenas com a sua terra. Tem muita coisa legal que vocês podem retratar. Página 135. Leia, número 1. Leia com atenção, leia a situação a seguir e complete as lacunas de forma adequada com os termos de posse e de propriedade. Posse e propriedade. Na letra A, a resposta é posse. Na letra B, a resposta é propriedade. Na letra C, a resposta é posse. E na letra D, a resposta é propriedade. 2. Como funcionava o sistema de distribuição de terras conhecido como Seis-Marias? Lembra que a gente viu naquele texto a divisão de terras do rei para uma pessoa e para outras e assim ia? Era chamada de Seis-Marias. A coroa portuguesa tinha a propriedade das terras que dava posse para uma pessoa e essa pessoa cultivava as terras ali e utilizavam das terras, mas o dono das terras era a coroa portuguesa. 3. As leis de terra de 1850 promoveu grandes mudanças no acesso à terra no Brasil, pois resposta correta é a C, tá? Ela determinou que as terras só poderiam ser adquiridas pela compra. Aí deixou de ser posse, passou a ser compra. Então, você podia comprar terra, tá bom? E na última página, 136, na número 4, apesar de serem garantidos pela Constituição, muitas terras indígenas ainda não foram demarcadas pelo governo, sofrendo invasões de pessoas interessadas em recursos naturais. O que poderiam ser feitos para solucionar essas invasões? Escreva um pequeno texto sobre esse assunto. A tia vai adorar ler o seu texto. E número 5 e última, como você imagina que seja uma terra indígena? Represente-a por meio de um desenho no quadro a seguir. Aqui nós terminamos toda a correção do nosso livro. E eu desejo que a gente tenha adquirido um pouco mais de conhecimento com essas correções. E eu te desejo uma excelente avaliação e principalmente que no terceiro bimestre a gente faça um excelente terceiro bimestre juntos. Um beijo, fique com Deus, tá bom?